A paz do Senhor, amados, né? Uma boa tarde a todos. Estamos hoje na segunda aula da EBD, do tema A Família Cristã e os Desafios da Pós-Modernidade. E hoje nós vamos dar sequência, né, a esta aula, ok? Agradeço aí mais uma vez pela igreja, pela IBAV, né, pelos irmãos que estão à frente aí na mídia, e agradeço pela oportunidade. Ok? Os livros que nós estamos utilizando para esse tema, a família cristã e os desafios da pós-modernidade, um deles é esse aqui, que é O Cristão e os Desafios da Pós-Modernidade, do Paulo Adebert. O outro é do pastor Luciano Subirá, O Propósito da Família, né? A importância da visão familiar na relação com Deus. É esse livro aqui. E também mais um livro, que é do Augusto Nicodemos, Cristianismo Descomplicado. Esse aqui, um bom livro, né, para ajuda aqui dos irmãos. Ok? Vamos fazer uma oração para nós começarmos, ok? Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, mais um dia, Senhor, na tua presença. Obrigado, Pai, por esse tempo de aprendizado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de comunhão, né? Estamos um pouco confinados em casa, mas junto com os irmãos e perto de Ti também, Senhor. Então, te agradecemos por isso, dá-nos sabedoria, Senhor, discernimento da Tua palavra, Pai querido, entendimento, para que possamos ser úteis, Pai, que possamos agregar ao reino, Senhor, né? E passar mais e mais, né, informações, conhecimento para aqueles que não conhecem a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Pai querido, nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Por isso que nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, amados? Vamos para uma reflexão, como de costume, né? Igual na outra aula. Hoje a reflexão trago mais uma vez a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, que está na segunda carta, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz assim, né? Conjuro-te perante Deus de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, ou seja, com toda a paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos mitos. Então, palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, palavra de conselho, de orientação. Então, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. Então, essa palavra ela é muito válida para nós nos dias de hoje, como cristãos, né? Precisamos pregar a palavra para essa sociedade corrompida, né? Com todo, claro, com toda a paciência, né? Com toda a, a calma, né? Com toda a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, né? Precisamos pregar na palavra de Deus para essa geração, né? Que não está aceitando a verdade de Deus, a verdade que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos aqui à matéria, ao tema. A família cristã e os desafios da pós-modernidade. Na aula anterior, nós fizemos uma aula introdutória, né? Passamos pelos períodos da história para que possamos, né, conhecer, né, se situalizar o período que nós vivemos hoje. Então, passamos por alguns períodos da história.
Entramos no conceito do que é pós-modernidade, basicamente na desconstrução dos valores absolutos, né? Aqueles valores que nós conquistamos no passado, até a Idade Moderna, que a Igreja teve a sua influência, a sociedade também, né? Valores que trouxemos, né? Que foram ensinados para nós, que hoje estão sendo desconstruídos. Nós vimos algumas mudanças de valores, alguns exemplos de valores, né, que estão mudando. Um deles, a verdade é que, em relação à verdade, que não existe a verdade absoluta, né? Tudo hoje é relativo e cada um pode ter a sua própria verdade. Temos mais ênfase a esse e vamos tratar hoje, né, no relativismo. Depois, mudanças de valores na família. Interessante, passamos, né, do modelo de família tradicional ou família nuclear, né, com pai, mãe, filhos, que está deixando de existir, né, dando espaço para um modelo de família universal, com pessoas do mesmo gênero ou não. Então, mudanças de valores na família, passamos. Depois, observamos alguns princípios cristãos sobre o mundo, né? O que a palavra diz sobre esse mundo que nós vivemos, né? Falamos também sobre um pouco de sabedoria, né? Princípios cristãos sobre sabedoria, a importância de buscar sabedoria que vem lá do alto, cuidado com os ensinamentos humanos, os ensinamentos mundanos, cuidado, vamos buscar primeiro a sabedoria em Deus, e Ele vai nos orientar a respeito no nosso dia a dia. Depois também nós observamos aqui as contribuições do cristianismo no mundo em que vivemos, né? Principalmente no que diz respeito à educação, ao amor à vida, à instituição da família, o cuidado com os necessitados, os direitos das mulheres, o direito civil e penal. Veja quanta coisa boa, quanta contribuição, né, do cristianismo para o mundo. E agora sim, vamos entrar na essência, né, dessa sociedade pós-moderna, que é o que? O relativismo. Então, o que é relativismo? Né? É uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo, ou seja, particular de cada um. No relativismo, não há verdade absoluta, e sim perspectivas diferentes para a mesma situação, não havendo necessariamente um certo ou errado. Então, há o quê? Pontos, né, de vistas diferentes, mas não há aquela busca, aquela preocupação do conhecimento em uma verdade absoluta, de buscar esta verdade. Cada um fica com a sua verdade, tudo bem. O relativismo é a principal característica da pós-modernidade. Está presente em todos os espaços da sociedade ocidental. Ok? De onde surgiu o relativismo? Né? De onde surgiu? Então, ao afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, né? Protágoras, Grécia Antiga, né? 490 a 420 a.C., filósofo grego, ele colocava o homem no centro do pensamento, bem como inaugurava a ideia de que a verdade depende da experiência pessoal de cada um. Para ele, qualquer afirmação era sempre relativa a um ponto de vista, a uma sociedade ou ao modo de pensar. Então, Protágoras ele foi o principal nome de uma escola polêmica na Grécia, formada por um grupo de filósofos gregos chamados sofistas. Então, sofistas, eles eram mestres na retórica. Retórica é a boa argumentação, né? Tinham uma fala eloquente, eles tinham muito conhecimento. Então, os sofistas, eles foram praticamente os primeiros a fazer do conhecimento a sua profissão, pois eles cobravam, né, para dar aula aos atenienses. Sofistas, eles eram, né, como eram mestres na retórica, na argumentação, eles defendiam qualquer assunto, né, tanto contra como a favor. Eles eram muito inteligentes, eram mestres mesmo, eram muito sábios. Por isso que o nome sofistas, né, que a tradução
é mais próxima de sábios ou de sabedoria? E o que é a verdade, né? O que é a verdade? Para a gente entender um pouquinho, nós falamos sobre desconstrução de valores, de verdades absolutas, mas o que é a verdade? É importante a gente entender um pouco o que é a verdade. Então, para entender a existência de verdades absolutas, universais, é necessário primeiro saber o conceito da palavra verdade. Se você observar em qualquer dicionário, vai ter algumas desses significados aqui. Então, verdade é o que? É a conformidade do conhecimento com o real. Ela é uma realidade, uma exatidão, sinceridade, boa-fé. É o princípio certo e verdadeiro. É a representação fiel de alguma coisa da natureza, entre outros significados. Então, é interessante esse primeiro significado aqui. Verdade é a conformidade do conhecimento com o real. Então, veja bem, então por que que nós, né, acreditamos em Deus, acreditamos na sua palavra? Por que que nós entendemos que essa natureza, que a perfeição que há na natureza, ela vem de um criador. E esse criador para nós é Deus, né? Então, ao longo do tempo, pela experiência ao longo do tempo, por tudo aquilo que nós, né, observamos, que é o empirismo, não tem como não acreditar que a natureza, né, é a criação de Deus. Veja a perfeição, ela não foi simplesmente uma obra do acaso. Quando você observa as 4 estações do ano, quando você observa a harmonia que tem tanto na fauna, na flora, quando você observa a harmonia que tem nos planetas, no espaço, tudo aquilo que foi criado, você vê que há uma perfeição absoluta, há uma verdade absoluta. E essa verdade não tem como você, né, falar que é de outra, né, que vem de uma outra fonte a não ser Deus. Ou seja, Deus criou, né, esse mundo em que nós vivemos. Então, que importante. Então, quando você fala de verdade, que é a conformidade, né, do conhecimento que nós adquirimos, né, com aquilo que é real. Então, é uma realidade, né? Então, é a representação fiel de alguma coisa. Isso é importante. Então, esse é o significado de verdade, da palavra verdade. Exemplos de verdade absolutas. Nós temos as leis da física, a lei de Newton, por exemplo, a lei da gravidade, aquele que você joga, né, para cima, ele cai, tem uma força que atrai ele para baixo. Aquela lei da ação, que para toda ação há uma reação. As operações da matemática, a adição, né, a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação, são coisas exatas. Os padrões de medida, né, milímetros, centímetros, metro, quilômetro, os valores morais de uma sociedade construídos ao longo do tempo, os conceitos considerados como certos ou errados, entre outras, né, entre outras, entre outros exemplos, então, de verdade absoluta. Veja que interessante. Então, implicações no relativismo, né? Ou seja, complicações no relativismo, aquilo que é frágil, né, no argumento relativista. Se o conceito de relativismo é afirmar que toda a verdade é relativa, ele se contradiz, né? Pois se baseia numa verdade absoluta para afirmar que não existe verdade absoluta. Veja que contradição. Ou seja, se não existe verdade absoluta, também não existe relativismo. Então, nota-se que o próprio relativismo, o conceito de relativismo, ele parte de uma verdade absoluta. Ele que é de dizer, de afirmar que não existe, né, certo e errado, que não existe valores universais. Então, ele parte de uma verdade. Então, se o próprio relativismo diz que não existe verdade absoluta, ele se contradiz pelo fato de ele próprio partir de uma verdade absoluta. Assim é um pouco meio complicado, mas se você ler, prestar atenção, fazer, você vai entender melhor. Imaginar uma sociedade relativista seria o caos.
pois não existiria o certo e nem o errado. Cada um estaria livre para fazer o que quiser. Assim, não haveria governo, leis e justiça na sociedade. Vejam quantas implicações, né? Quantas fragilidades na cultura do relativismo em que nós, né, vivemos hoje. O relativismo religioso, né? O relativismo religioso, ele ultrapassa o relativismo moral, pois além de questionar a formação dos conceitos de bem e mal, né, de uma sociedade, diretamente ligados à religião, ele coloca em questão a palavra de Deus como a única verdade, da mesma forma quanto as interpretações feitas pelos homens dos livros sagrados. Então, o relativismo religioso, ele coloca em xeque, né, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Então, nós, como cristãos, nós somos confrontados diariamente acerca, né, da nossa fé, a começar pelas leis promulgadas na sociedade que são diretamente contrárias às leis de Deus, como, por exemplo, o reconhecimento do regime de união estável, ou seja, a própria lei ela reconheceu um casal que passa, a partir do momento que o casal passa a viver, né, juntos, com o objetivo de constituir uma família, a lei já o reconhece como se casado fosse. Então já tem esse reconhecimento. Não precisa mais da formalização do casamento no civil ou até no religioso. Então já tem o reconhecimento da própria lei a partir do momento que o casal passa, né, a viver juntos, né, com o objetivo de constituir uma família. Um outro ponto também que é contrário à nossa fé cristã, contrário à palavra de Deus, que é a relação homoafetiva. Então, hoje também já é reconhecido, né, pela lei, é reconhecido pelas leis aqui do nosso país. A relação homoafetiva é aquela relação de casais do mesmo gênero, né, do mesmo sexo. Essa relação homoafetiva. Então, observe, né, quanta, quantas, quanto, quantos confrontamentos, né, que temos acerca, né, da nossa fé. Então, no nosso dia a dia, né, e a cada vez mais esses grupos, esses movimentos, eles vão ganhando espaço na sociedade, eles vão votando em pessoas, né, que estão de acordo com os movimentos parlamentares e as leis vão saindo. Então, a tendência é o cerco se apertar um pouco mais. Então, aos poucos, a cada ano, né, eles vão obtendo mais direitos, né, e deveres também, mas mais direito em relação àquilo que eles praticam, aquilo que eles defendem, e que é, para nós, tudo e que é contrário, né, à nossa fé, contrários à palavra de Deus. O relativismo na igreja, olha que interessante. Como foi dito, o relativismo ele ocupa todos os espaços da sociedade, inclusive na igreja, mesmo ainda sendo o segmento mais resistente ao mundo pós-moderno. A igreja é, sem dúvida nenhuma, o segmento assim, mais resistente, né, ao relativismo, a esse mundo pós-moderno. A igreja ainda se sustenta com a sua fé, com a palavra de Deus, que vai totalmente contra ao que é pregado no mundo. Então, com o surgimento do neopentecostalismo, muitas igrejas evangélicas adotaram uma interpretação própria de alguns textos da Bíblia, sem levar em consideração as regras de hermenêutica fundamentadas ao longo da história do cristianismo, então resultando numa interpretação particular da palavra de Deus, dando origem a várias heresias. Ou seja, tudo é relativo, cada igreja possui a sua verdade, e não a verdade contida na palavra de Deus. Então veja como o relativismo ele também entrou na igreja, entrou nas comunidades cristãs. Então tem líderes aí pregando coisas que
se confirmam na palavra de Deus. São práticas que não se confirmam na palavra de Deus. Cada um com a sua própria verdade, né? Cada um tem sua própria interpretação, a sua própria regra de fé. Então é só naquela igreja que há salvação, é só naquela igreja que há a transformação, nas outras não. Então, então veja como o relativismo ele, né, entrou na igreja, né, pós-moderna hoje. Sustentando a fé, né, diante de uma sociedade relativista. Esse é o nosso desafio como cristão. Então, inicialmente, né, para nós, é afirmar que o quê? Que o relativismo ele é totalmente contraditório, né? Pois ao dizer que não existe verdade absoluta, ele se contradiz com a alegação da sua própria verdade. Então, essa é a afirmação inicial, né, que nós devemos fazer. Então, raciocinar, né? O próprio conceito relativista ele se contradiz, né, ao dizer que não existe verdade absoluta, que não existe certo nem errado. Ele já se contradiz. Por quê? Porque ele se baseia numa verdade também. Então, se não existe verdade absoluta, então não existe relativismo. Esse é o primeiro ponto para nós, como cristãos. Outro, sustentar as verdades bíblicas, né, como a existência de Deus, o universo como fruto de sua criação, a salvação exclusivamente, né, pela fé em Cristo Jesus, que veio à Terra como Deus encarnado e feito homem, bem como a manifestação final de juízo de Deus, é o grande desafio para nós cristãos diante de uma sociedade relativista. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Mas não desanime, não, amados. Veja, ó, há séculos que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E apesar de ser um livro antigo, e para alguns é motivo de descrédito, ela sobrevive. E por que que ela sobrevive? Né? Nós temos muitos pontos importantes, bem fundamentados, para a gente, né, falar acerca da nossa fé. Então, Deus ele se revela para a humanidade por meio de sua palavra. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nela, Deus ele apresenta o plano de salvação para o homem por meio de seu Filho Jesus Cristo. Um outro ponto, a Bíblia ela possui 66 livros que foram escritos por aproximadamente 36 homens. E entre eles havia agricultores, reis, sacerdotes, pastores, pescadores, poetas, profetas, médico, cobrador de impostos e letrados como Moisés e Paulo. Pessoas tiveram oportunidade de ter um conhecimento mais aprofundado da ciência da época. Então, todos inspirados por Deus. E ela foi escrita durante um período de mais ou menos 1.500 anos. Então, a Bíblia ela foi escrita em tempos e lugares diferentes, abordando temas como o céu, a terra, o tempo, a eternidade, o visível, o invisível, o material, o espiritual, entre outros temas. Então, a Bíblia ela trata de vários assuntos, por mais que para alguns ela não tenha alguns versículos assim direto, mas indiretamente dentro do seu contexto, ela trata são vários assuntos que você tem como argumentar para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E os livros, eles se conversam, né, com harmonia. Então, você vê os livros do Antigo Testamento, né, profetizando, dando a profecia daquele que haveria de vir em relação a Jesus, com o Novo Testamento. Então, tem uma sintonia. Os livros se conversam entre si. Então, tem essa harmonia. E a Bíblia é uma palavra reveladora, né, que disciplina, que orienta, que cura, que liberta, que transforma, entre tantas outras coisas. Então, é a palavra de Deus. Por mais que aqueles que são contra a palavra de Deus,
que por mais que eles não queiram, mas a Bíblia, ela é uma palavra reveladora, profética, tudo que tem ali, né, as promessas se cumprem, as profecias estão se cumprindo, não tem como alguém ir contra essa palavra, né? Então a Bíblia é o fiel no cumprimento, olha, de suas promessas e profecias. Submeta-se a ela que você verá o resultado. E é verdade, quando a palavra de Deus diz lá em Mateus para a gente não se preocupar com o que comer, com o que vestir e com o que beber, e sim com o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E ela é fidedigna, né? Submeta-se a ela, que você vai ver o resultado, né? Então, veja o mundo em que vivemos hoje, né? As catástrofes da natureza, as guerras, as epidemias, a fome, a soberba humana, a decadência da família, entre outras coisas, estão se cumprindo. Então, é palavra de Deus. E as contribuições do cristianismo, né, pautadas na palavra de Deus, principalmente para o mundo ocidental, não são por acaso. O código de leis sobre o qual o ser humano submete a sua vida não poderia ter nascido dele, porque ele é corrompido pelo pecado. Por isso vem de alguém que tem supremacia sobre o homem, que é Deus. Então não tem como imaginar que o próprio homem ele não tem essa competência, ele não tem essa capacidade, né, de produzir, né, regras assim fidedignas de vida, né, para a sua própria vida. Não tem. Tem que vir algo tem que vir algo lá de cima, do alto, né, que tenha supremacia sobre os homens. Então, hoje, as nossas condutas, o código que nós vivemos hoje, em relação a direitos e deveres, são todos influenciados pela palavra de Deus. Então, o mundo todo, a maior parte hoje, principalmente o mundo ocidental, ele é muito influenciado pela palavra de Deus. Veja a importância, né? A importância dos mandamentos divinos para a nossa vida, né? Como cristão. A nossa natureza, ela é pecaminosa, nós somos corrompidos e dependemos da graça de Deus. Então sabemos que isso vem do alto. E a Bíblia também ela tem na sua palavra, né, a verdade que é a palavra de Deus. Então a sua palavra ela é muito enfática. Então quando nós lemos lá em João 14:6, que diz, né, e respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para Deus, não há outro caminho. Essa é uma verdade absoluta, como as demais também. Ele é a vida, né? A vida está nele, né? João 8:32, quando ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Somente a verdade da palavra de Deus, a verdade em Cristo Jesus, que vai nos libertar, né, das garras do mundo, que vai nos libertar do mundo. Em 2 Coríntios 13, no versículo 8, diz assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada podemos contra a verdade, que é a palavra de Deus, senão em favor da própria verdade, né? Em 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso, né, a importância de nós, como conhecedores da palavra, de guardar, né, os mandamentos de Deus, não só guardar, mas cumprir, né, para que nós não venhamos a cair na mentira, para que a verdade possa estar em nós ao proclamarmos o Evangelho àqueles que não conhecem. Em Romanos 2:2, que o apóstolo Paulo diz, olha só, e não vos conformeis com este século, veja o tempo que nós vivemos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nossa mente está mudada hoje em Cristo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em 2 Timóteo 4,3, eu fiz a leitura na abertura como reflexão, e diz assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, que é a palavra de Deus, entregando-se às fábulas, aos mitos. Olha só, e é o que está acontecendo hoje, né? Nessa sociedade aí pós-moderna, nesse mundo em que vivemos. Amém, amados? Né? Que vocês possam, né, que tenham gostado dessa aula, mas é mais um ponto para nós trabalharmos, que é o relativismo, ok? Que é praticamente a essência, né, da pós-modernidade. Né? Pregar que não existe verdade absoluta, de forma alguma, né? Existe verdade, sim, a verdade absoluta, que está na palavra do Senhor, ok? Que vocês tenham aí uma boa semana, né? Com Deus. Fiquem com Deus. Na próxima aula nós vamos tratar da cultura, né, do pluralismo, né, que é o pluralismo, do sincretismo e do pragmatismo. São outras ênfases na sociedade pós-moderna. E a influência dessas culturas na vida cristã. Ok? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço, né? Uma boa semana a todos. Amém.